A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista Tão Grande Salvação. Estudos sobre o homem e a redenção. A lição de hoje, a lição 9, Alianças, um pacto com Deus. O texto básico está em Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. No capítulo 30, nós temos Deus fazendo uma promessa de trazer o seu povo do cativeiro. E no capítulo 31, a continuação dessa profecia. Os versículos 1 a 7, o Senhor salva o seu povo. Versículos 8 a 14, o povo de Deus restaurado. Versículos 15 a 20, esperança para o futuro. Versículos 21 a 26, o exausto e enfraquecido. Isso não constitui um obstáculo à ação de Deus. Versículos 27 a 34, uma nova aliança com Israel. E versículos 35 a 40, Israel jamais será rejeitado. No texto básico, então, temos o versículo 31. Deus promete concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Restauração de seu povo. Versículo 32. Não conforme o concerto que fez anteriormente quando tirou seu povo da terra do Egito. O povo quebrou a aliança. Versículo 33. Um novo concerto. A lei do Senhor posta no interior do seu povo, escrita no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No versículo 34, Deus revelará completamente por meio de Jesus. O perdão dos pecados será uma realidade eterna. O versículo-chave de Jeremias 31, 33 diz: Mas este é o concerto, a aliança, o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Dois aspectos, então, a considerar nessa nova aliança com Israel. O conhecimento da lei, não por esforço ou vontade humana. Não é o homem que vai se esforçar para seguir a lei, mas é pela vontade soberana de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que colocará a lei nos corações e mentes. E também uma aliança de reforço lá do pacto do Sinai. Exigia a fidelidade do povo e, ao mesmo tempo, tornava Javé o único Deus do povo. O alvo da missão, nós seremos capazes de entender a redenção sob o prisma da relação de Deus com o ser humano, perceber a extensão da obra da redenção e estudar as alianças com a finalidade de crescer espiritualmente. É uma aliança, é o ato ou efeito de aliar-se, pacto ou tratado entre indivíduos, iniciativa de Deus de fazer um pacto, um tratado, um acordo, um compromisso com indivíduos ou com o povo. Portanto, pactos, acordos, alianças, concertos, tratados, compromissos, são as várias formas que Deus tem de se apresentar e de se relacionar com ou com o homem específico e alguns descendentes, ou, de uma forma mais geral, com toda a humanidade. Segundo o teólogo Wayne Grudem, uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. O acordo imutável não pode mudar, não tem mudança. Divinamente imposto, unilateral. No acordo, então, duas partes envolvidas, Deus e o homem, e sendo um acordo, um pacto divinamente imposto, o homem jamais pode negociar ou alterar os seus termos, apenas aceitá-los ou rejeitá-los. Primeiro tópico, a doutrina das alianças. O que é uma aliança bíblica? Um pacto ou contrato entre duas partes, envolvendo obrigações mútuas de assumir compromissos entre as partes, uma em prol da outra, um compromisso gracioso da parte de Deus, com o objetivo específico de beneficiar, de abençoar o homem, especificamente aqueles que recebem pela fé
as promessas, né, obrigando-se a cumprir os deveres envolvidos no acordo. Por que Deus faz aliança com o homem? Porque por meio das alianças Deus expressa seu pensamento, seus propósitos, sua vontade, né, o seu caráter. Por meio dessas alianças com o homem, Deus lhe aumenta a fé e também para dar garantia ao homem a sua própria palavra, né? Para que o homem se apegue à sua palavra e peça-lhe que proceda de acordo com ela. Quais são os elementos essenciais de uma aliança? As partes envolvidas, Deus e o povo, ou o homem, a condição, que é a exigência para participar na aliança, a promessa, né, o que Deus está prometendo ao povo ou ao homem, o sinal, o símbolo exterior e físico da inclusão na aliança. Por que é importante estudar as alianças de Deus? Mesmo após a queda, né, de Adão, Deus não desistiu da criação. Então, a partir das alianças, né, podemos compreender o interesse incondicional de Deus por sua criação e a magnitude, a extensão, o alcance do seu amor pela humanidade, retratando aí então um perfeito plano de redenção, ou seja, Deus redimindo a criação do caos, Deus estabelecendo meios para salvar o homem das terríveis consequências do pecado, Deus reconstruindo o elo e a harmonia perdidos no Éden, a comunhão plena, Deus restaurando os estragos que a queda produziu, né? A morte física, moral, espiritual, a ruína total, mas isso não precisa ser eterno, e também Deus reconciliando o homem consigo mesmo. Vamos ver agora as alianças de Deus. Primeira aliança adâmica, feita com Adão, Gênesis 2, versículos 15 a 17, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Reforçando a ideia de vida. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. É uma condição, uma exigência para a obediência. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É o resultado da quebra da aliança, penalidade. As partes envolvidas, Deus e Abraão, antes da queda, né, era uma relação de amizade, uma comunhão plena, né, profunda entre Adão com Deus. Promessa, Deus prometeu a vida para Adão, a árvore da vida, simbolizando aí a imortalidade. Condição, perfeita obediência ao que Deus propôs, não comer da árvore do bem e do mal. Penalidade, a morte, que foi o resultado por não cumprir com a aliança, né, por quebrar a aliança. Antes da queda, Adão estava em plena aliança com Deus, plena comunhão, né, pleno relacionamento. Mas, por desobediência, transgrediu, né, quebrou essa aliança. Romanos 5, versículos 12 e 17 diz: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Mas se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Segunda aliança, a aliança noaica feita com Noé. Gênesis 6, 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, simbolizando salvação. Tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus, pelo pecado da humanidade, né, quis dar uma chance para a sua criação, salvando Noé e sua família. É uma diretriz divina pré-diluviana. Os termos dessa aliança, né, estabelecidos diretamente por Deus, vindo de cima para baixo. Noé não teve permissão de negociar com o Senhor,
Deus não lhe deu opções, somente a questão de obedecer e aceitar. E a promessa não mais destruir a terra com água. Gênesis 9, versículos 9, 11 e 15, que diz: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Sinal da aliança. O arco-íris, Gênesis 9, 13. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Terceira aliança, aliança abrâmica, feita com Abraão. Destaque para 3 textos de Gênesis. Gênesis 12, as promessas de Deus a Abraão nessa aliança. Versículo 2, Abraão seria uma grande nação. Abraão seria abençoado e o seu nome engrandecido. Versículo 7, Abraão e seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Versículo 3, a relação de Deus com a humanidade condicionada à relação do povo com Abraão. Ou seja, seriam abençoados todos que abençoassem Abraão, mas seriam amaldiçoados todos que amaldiçoassem Abraão. Nessa aliança, Abraão levantou-se e obedeceu. Isso é fé, tanto que Abraão é considerado o pai da fé. Segundo texto, Gênesis 15, 8, repetição das promessas de terra e grande posteridade. Versículos 5 e 6, semente de Abraão seria numerosa como as estrelas no céu. Abraão creu nessa promessa e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 9 e 10, aliança ratificada, confirmada por meio de sacrifício de animais. Isso foi uma ordem de Deus, né? Deus impôs para Abraão fazer um sacrifício para selar essa aliança, uma maneira de reforçar a fé de Abraão. No versículo 17, fumaça e fogo passaram pelo sacrifício, simbolizando aí a teofania, manifestação de Deus, demonstrando a confiabilidade de sua promessa de forma unilateral. Portanto, é uma aliança incondicional. Os benefícios divinos independem de condições da parte dos homens. E o terceiro texto, Gênesis 17, 7. Um concerto perpétuo entre Deus e Abraão. Versículo 4 e 6. Abraão, como pai de uma multidão de nações, e reis sairão dele. Versículo 7. Deus estabelece aliança entre Abraão e a semente depois dele, ou seja, com sua descendência, implicando fé, amor e obediência por parte do povo. E, versículo 8, Deus reafirma com a descendência especial de Abraão, especial, não? O povo escolhido, o povo de Israel, a posse perpétua da terra de Canaã. Quarta aliança, aliança mosaica com Moisés. Uma aliança firmada com Israel, com o povo de Israel, né? O povo que foi soberanamente escolhido em amor, né? Para ser povo de Deus, né? Para ser redimido e adotado. Êxodo 19, versículo 5, parte A, traz a proposta da aliança apresentada por Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a aliança, né? Haverá promessas, né? Resultados positivos. Os benefícios divinos estão atrelados a certas condições, exigências que Israel precisa cumprir. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, parte B, versículo 6, parte A, trazem esses benefícios divinos. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes
e nação santa. Olha que especial, não? Propriedade peculiar, né? Significando aí um relacionamento especial do povo com Deus. Reino de sacerdotes. O povo de Israel desempenharia aí função de mediação, seria mediador entre Deus e as demais nações. E nação santa, um povo separado e escolhido para o serviço e para a glória de Deus. É uma aliança, então, de Deus com Israel no Sinai, né? Sendo uma extensão, uma continuidade ou cumprimento da aliança feita com Abraão. Em Êxodo 2, versículos 23 e 24, traz: E lembrou-se Deus do seu concerto, do seu pacto, da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Dois aspectos, então, nessa aliança que são interessantes. O produto do amor e soberania de Deus, uma aliança que demonstra amor e soberania de Deus. E também continuidade ou extensão da aliança feita com Abraão. Quinta aliança, aliança davídica com Davi. Promessa divina, é unilateral e incondicional. Um dos descendentes de Davi ocuparia o seu trono para sempre. Então, fazendo aí uma alusão à próxima aliança, que é a nova aliança em Jesus Cristo, né? O advento do Messias. É uma aliança dupla. O reino de Davi seria estabelecido para sempre, então um caráter perpétuo, conforme Salmo 89, versículo 4. A tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E também, na aliança, Jerusalém ou Sião seria a morada de Deus para sempre. Salmo 138, versículos 13 e 14. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. E também há uma aliança messiânica, né, cumprida plenamente em um rei especial, Jesus Cristo, o Messias, conforme Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ratificando aí essa aliança davídica, não? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É uma aliança aí eterna, não? Terceiro tópico, então, a nova aliança. A nova aliança é superior às demais porque o mediador é superior. Em Cristo Jesus, então, tem-se a nova aliança que é superior a todas as outras, não? Em Hebreus 8:6 diz: Mas agora alcançou ele, Jesus, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança, de um melhor pacto, né? Que está confirmado em melhores promessas. Olha que especial para as nossas vidas. Jesus, então, é maior, é superior que Adão, que Noé, que Abraão, que Moisés, que Davi. Ele é o mediador superior dessa aliança, né, agora entre Deus e o homem, mantendo essas duas partes em comunhão plena uma com a outra. E a ideia dessa aliança também é unilateral, e isso é inevitável porque a tendência do homem é sempre abandonar a fé, mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, ele traz essa nova aliança para religar novamente o homem a Deus. A nova aliança é superior também, por quê? Porque as promessas são superiores. As bênçãos são superiores. Jesus, o Messias, já veio trazendo o resgate do homem lá na cruz do Calvário. Vida, morte e ressurreição de Jesus, portanto, né, significando aí a expiação de uma vez para sempre de todos os nossos pecados, né? Remissão, redenção de uma vez para sempre de todos os nossos pecados. Hebreus 9, 24 e 28 traz: Uma vez que se manifestou para aniquilar, acabar de vez com o pecado pelo sacrifício de si mesmo, de Jesus Cristo,
Cristo oferecendo-se uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Portanto, a promessa é superior porque há um propósito espiritual mais sublime. Né? A lei agora ela vai ser escrita realmente no coração, conforme Hebreus 8, 10, que diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Sendo superior à lei antiga, né? A lei que foi deixada lá no livro do concerto da aliança, lá no Sinai, em Êxodo 24, 7, 8. Então tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E também, não, a nova aliança é uma aliança eterna, conforme Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, ou da aliança eterna, ou do pacto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Conclusão da lição de hoje. Deus fez alianças antigamente, né? E faz aliança ainda conosco, né? No sentido de restaurar, né, o velho homem e trazer novamente para a sua comunhão. Quando recebemos então Jesus como nosso Salvador pessoal, fizemos uma aliança com Ele, implicando então em fidelidade até o fim, né? Ou seja, andar nele, para que realmente tenhamos a vida eterna. A ceia do Senhor, né, que tomamos, né, conforme o seu mandamento, baseia-se nessa nova aliança. E por meio da nova aliança, entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, temos livre acesso ao nosso Deus, somos edificados e confirmados na fé, crescemos espiritualmente e temos a vida eterna. Cabe a nós então aceitar essa nova aliança, né? Cumprir com os acordos, com os termos dessa nova aliança, para que realmente possamos, né, ganhar a vida eterna em Jesus Cristo e morar no céu. Essa foi a nossa lição de hoje, e que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, e até a próxima.